Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso Vereador Protegido, Cidadão Respeitado. Em 2018, mais precisamente 14 de agosto de 2018, um marco histórico para o Brasil. Sob a presidência de Michel Temer, a Lei 13.709 foi sancionada. E com ela nascia a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ou, como costumamos falar, LGPD. Mas essa lei não surgiu do nada. Foram anos de discussão no Congresso e, principalmente, uma forte pressão externa. O mundo já estava em movimento. Na Europa, por exemplo, nós tínhamos a GDPR, que era a Lei de Proteção de Dados Europeia. Países e blocos econômicos estavam exigindo que o Brasil se adequasse a esse novo padrão global de proteção de dados. Afinal, como o nosso país poderia negociar e trocar informações com o resto do mundo sem uma legislação que garantisse a segurança dos dados pessoais? A LGPD não é apenas uma lei, mas é um passo fundamental para que o Brasil se posicionasse no cenário global, mostrando que a privacidade e a segurança dos dados são levadas a sério. A LGPD foi sancionada em 2018, mas como pode ver, ela só entrou em vigor quase 2 anos depois. E por que isso? Porque o legislativo brasileiro, assim como aconteceu em outros países, ele deu um prazo de adequação para que a sociedade, empresas, órgãos públicos, gabinetes parlamentares pudessem se preparar. Ou seja, em 2018 foi sancionada. E o legislativo teve 2 anos para se adequar à lei. Esse período foi um tempo valioso. Foi um tempo para que as organizações refizessem seus processos, criassem novas políticas, investissem em tecnologia e capacitação dos seus. O objetivo era dar a todos a chance de se adequar a essa realidade legal e de grande impacto. No entanto, essa fase de paz teve uma data final, que foi 18 de setembro de 2020. A LGPD se tornou uma lei integralmente válida e todas as suas regras passaram a ser exigidas. Recordando, anos de conversa, em 2018 foi sancionada. Foi dado prazo de 2 anos para que o seu gabinete se adequasse às novas leis. Esse prazo ele venceu em 2020. Pergunto: o seu gabinete está em compliance com a LGPD? Mas aí aconteceu um fato novo. Depois da lei já ter entrado em vigor em 2020, uma nova discussão tomou conta do país, que foi o cenário pandêmico. Muitos setores, inclusive empresas e órgãos públicos, alegaram não ter tido o tempo e os recursos necessários para se preparar. E foi aí que o Congresso Nacional, por meio de um movimento legislativo, decidiu adiar a data de penalidade, mas somente a data de penalidade, e das multas, caso as leis fossem descumpridas. Foi uma fase de graça, digamos assim, para que todos pudessem correr e finalmente se adequar. E essa data final foi 1º de agosto de 2021. Então, apesar de sancionado em 2018, ter dado um espaço de 2 anos para que o seu gabinete se adequasse. Agora, não se adequou? Tudo bem, não vamos aplicar a multa.
e deram mais um prazo para que, a partir de 1º de agosto de 2021, o seu gabinete estivesse sujeito a multas e sanções administrativas. A Autoridade Nacional de Dados, a ANPT, ela tem um poder de fiscalização. Nós ainda vamos discutir mais para frente todas as funções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas o que eu posso falar para vocês, 7 anos se passaram e ela está amplamente aparelhada. E está, sim, sancionando e aplicando multas. Multas pesadíssimas. O recado é claro: o tempo de se adaptar acabou. E o tempo de se proteger é agora. Então, depois de toda essa cronologia, a grande pergunta é: o que mudou na prática? A mudança mais radical e fundamental pode ser resumida em uma única frase: o seu consentimento é lei. Ô vereador, vereadora, agora vamos deixar um pouquinho de lado o seu cargo e vamos falar da sua pessoa física. Sim, antes do seu cargo, você tem um CPF. Antes da LGPD, a maioria das empresas e até órgãos públicos tratava os dados das pessoas como se fossem um ativo deles. O cidadão tinha pouco ou nenhuma voz sobre as informações que eram usadas. A Lei Geral de Proteção de Dados mudou completamente esse jogo. Agora, com a exceção de algumas situações muito específicas, é você, não vereadora, vereador, é você, cidadão, que define se seus dados pessoais podem ou não ser tratados. O poder está na mão de você. Essa é a nova realidade que todos, empresas e, claro, os gabinetes parlamentares, mudem a forma como interagem com as informações. Para que você possa tratar os dados de um eleitor de forma correta, a Lei Geral de Proteção de Dados se apoia em 3 princípios básicos. Elas definem a regra do jogo. Pense nelas como um checklist mental antes de você coletar qualquer tipo de informação. Primeira coisa que você tem que pensar antes de solicitar ou pedir os dados de um eleitor ou de uma pessoa. Primeiro, finalidade. Isso significa que todo dado que você coleta precisa ter um motivo claro. Você só pode pegar um e-mail de um cidadão, por exemplo, se a sua finalidade for enviar uma newsletter. Você não pode usar esse e-mail para outras coisas que não foram previamente informadas. Ou seja, quando eu solicito os dados para a pessoa, ela tem que ter uma finalidade. E eu não posso usar essas informações por uma finalidade que não seja aquela que eu estipulei no momento em que eu fiz a captura e pedi o consentimento para as pessoas. Segundo, necessidade. Você deve coletar apenas o mínimo de dados necessário para você cumprir essa finalidade. Se você precisa do nome do e-mail para enviar uma newsletter, não há necessidade de você pedir o CPF, o endereço. Para quê? Se o meu objetivo, a finalidade é simplesmente passar uma newsletter. E terceiro pilar, transparência. O cidadão ele precisa saber o que você vai fazer com os dados dele. Se você tem claro e honesto sobre as informações que você vai utilizar, é sobre o jogo com o eleitor.
Quando você e seu gabinete aplicarem esses 3 princípios básicos, que é finalidade, necessidade e transparência, vocês já estão a meio caminho de estarem em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Direitos dos titulares. Agora que você já entendeu o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, está claro que o poder sobre as informações está com o cidadão. Vamos ver o que a lei garante a ele na prática. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece uma série de direitos sobre as informações pessoais. E para o contexto do seu gabinete, quatro. Quatro delas são as mais importantes e recorrentes. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O direito ao acesso. O primeiro é o direito de acesso. Em termos bem simples, o cidadão ele pode perguntar sim se o seu gabinete tem os dados dele. Olá, vereador. Eu gostaria de saber se meu nome, se meu e-mail, se minhas informações consta na sua base de dados. E o mais importante, se você tiver, ele tem o direito de saber quais são esses dados. O gabinete deve estar preparado para responder às solicitações de forma clara e ágil. Segundo, direito de correção. Imagina que um cidadão te procurou para uma demanda e seu assessor registrou o telefone e o endereço dele de forma incorreta. O cidadão, ao ver o erro, ele pode e deve solicitar a correção. E você é obrigado a corrigir a informação para que ele reflita a realidade. Terceiro, exclusão. O terceiro direito é o direito da exclusão. Esse é um dos mais sensíveis. O cidadão pode pedir para que os dados dele sejam apagados da sua base. E o seu gabinete tem que estar preparado para atender essa solicitação. No entanto, é importante saber que a lei prevê situações em que a exclusão não é obrigatória. Por exemplo, se a manutenção do dado for necessária para um cumprimento de obrigação legal, ou seja, estou respaldado por uma lei. Mas, na dúvida, é sempre bom priorizar o pedido de exclusão do cidadão. Quarto, direito de revogação. Se você, por exemplo, pediu autorização de um cidadão para enviar e-mails de campanha, ele pode, a qualquer momento, retirar essa autorização. É o famoso descadastre-se. E ao receber o pedido de revogação, você tem a obrigação de parar de enviar as comunicações, seja elas meios eletrônicos, seja elas por meios físicos. O consentimento, quando a base legal é essa, é sempre retratável. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Vimos a história da LGPD, entendemos por que ela é tão importante para o Brasil e, o mais crucial, que o poder sobre os dados agora está com o cidadão. E nesse novo poder tem 3 regras básicas que você não pode esquecer: finalidade, necessidade e transparência. Se você guardar esses 3 conceitos fundamentais, já é um meio caminho dado, porque eles são a base para qualquer interação que você e seu gabinete tenha com o eleitorado. Na nossa próxima aula, nós vamos nos aprofundar ainda mais. Nós vamos falar dos tipos de dados, quem são os agentes de tratamento, controlador e operador, e a figura obrigatória do encarregado de dados.
também conhecido como DPO, que é a peça-chave para a proteção do seu mandato. Então, te espero até a próxima aula para continuarmos esta jornada. Até lá!